Vamos falar agora sobre saúde aqui no programa, virando a chave. Já falamos sobre economia, falamos sobre política, falamos sobre esporte. Agora a gente fala sobre saúde, um assunto importante. Peço para que quem está acompanhando aí pelo rádio FM aumente o volume, ou então aquela dica especial, acompanhe em vídeo. Nós estamos recebendo aqui a visita do Dr. Tiago Bonilha, aqui nos estúdios da Acústica FM. Ele que sempre nos atende quando nós chamamos para falar sobre os assuntos referentes à saúde aqui no nosso município. E hoje não é diferente. Mais uma vez, vindo conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço o espaço. Eu acho que a gente sempre que puder pincelar, falar, esclarecer, tocar no tema saúde é essencial, né? Então, eu agradeço o espaço e me coloco sempre à disposição para toda vez que a gente precisar conversar. Bom, e interessante que sempre que nós recebemos algumas sugestões de pauta dos nossos ouvintes, a gente sempre tenta buscar especialistas, né, para explicar melhor sobre os questionamentos. E hoje a gente fala sobre um assunto muito delicado, que diz respeito a aquele estágio de vida, muitas vezes, de um paciente que é uma situação delicada, uma situação difícil, e que o profissional da área médica, ele tem uma responsabilidade muito grande para lidar com isso, né? Hoje é um tema, a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto de falar, né? Na realidade é um tema que se impõe para o profissional, não só o médico, mas para o profissional de saúde em geral, né? Que são os cuidados em final de vida, né? Ou seja, a nossa formação, o tempo todo a maior parte do tempo que a gente atua é tentando curar, salvar, melhorar, né? Mas, no entanto, a gente sabe, se a gente comparasse o que a gente faz com uma disputa, uma partida, a gente o corpo humano tem limite, né? E tem um prazo de validade, ou tem um limite de doença que pode suportar, e todos nós vamos falecer, todos nós vamos morrer, né? Mas nesse sentido a gente nunca pode esquecer, né? Simplesmente abandonar quem está frente a um diagnóstico de uma doença grave, intratável ou incurável, né? E a gente tem uma cultura da morte assistida, da morte em ambiente hospitalar, né? Uma cultura nacional, regional, local, em que a grande maioria dos pacientes falece no hospital, né? Falece com cuidados, né? Recebendo tratamento. As mortes violentas, as mortes agudas, essas sim, às vezes, por exceção, acabam ocorrendo fora do ambiente hospitalar. Mas o que a gente percebe é que os cuidados paliativos, que a gente chama, o termo paliativar, cuidado paliativo, na realidade é um conjunto de ações e de medidas que visa humanizar a assistência que esse perfil de paciente vai receber, né? É um perfil de paciente diferente. É um paciente que às vezes entra para o hospital para não sair mais. É um paciente que entra para o hospital justamente para aliviar um sofrimento, um sintoma muito grave, né? E eu percebo que a gente ainda tem muito preconceito, tem muita desinformação sobre isso aí. Se confunde muito alguns termos, como eutanásia, que é um processo ativo de promover, de antecipar a morte, né? Com o cuidado paliativo, ou com a limitação terapêutica, que nada mais é do que a gente estabelecer uma linha de cuidado que priorize o conforto do paciente, o conforto da família, né? Que é uma linha de cuidado onde a gente possa flexibilizar alguns cuidados para tentar deixar ele o mais confortável possível. É claro que isso, falando em palavras, é muito bonito, e na prática nem sempre consegue se fazer, né? Principalmente que a gente vem num momento de saúde, um ambiente de saúde pós-pandemia, e numa estrutura muito precária, muito caótica, né? Em que a gente tem no mesmo quarto um paciente que interna para ter alta e um paciente que interna para falecer. E a gente vê que às vezes essas linhas de cuidado se misturam, né? Mas então, basicamente, o que a gente quer dizer, assim, que todo mundo que tem um familiar que já está há muito tempo doente, ou que está frente a um diagnóstico reservado, um prognóstico irreversível, ele tem que procurar se inteirar. Hoje em dia, nós estávamos conversando agora antes de entrar, né, que a informação hoje é muito fácil, né? Uhum. Então, acho que todo mundo tem que procurar, todo mundo tem que tentar conhecer, porque às vezes a ambição da gente de tratar ou curar o incurável acaba criando o que a gente chama de ortotanásia, ou seja, prolongar um sofrimento.
né? Alguns pacientes não são candidatos a receber algumas terapêuticas que a medicina oferece, né? E a construção dessa linha de cuidado é uma coisa muito difícil, principalmente porque a maioria dos doentes hoje, ele não tem vínculo com o profissional, com a equipe que está assistindo ele, né? Para o final de vida, vamos supor. O paciente que hoje diagnostica um câncer, ele faz todo o tratamento em Porto Alegre, ele inicia o diagnóstico aqui em Camaquã, ele é transferido para Porto Alegre, ele passa por um tratamento lá, e no momento que ele tem o prognóstico de que não tem mais perspectiva de cura, a linha final de tratamento dele, ele acaba caindo aqui em Camaquã, né, caindo na mão de um outro profissional que ele não conhece, que ele não construiu vínculo nenhum e que vai ser o profissional que vai abordar esse final de vida. Então é uma situação bem complexa, bem difícil, mas que se faz necessária, né? A gente tem que organizar estruturas, linhas de cuidados, pessoas que saibam trabalhar esse tipo de coisa, para que não fique sentimento de culpa, para que não fique um sentimento de abandono, para que não fique aquela questão assim além da perda do familiar, todo o sofrimento que a pessoa foi submetida durante esse processo. Bom, e dificilmente se coloca no lugar de um profissional que atua nessa área, né? Geralmente as pessoas elas acabam, obviamente, né, tendo aquela situação do diagnóstico tão complicado para o seu familiar e não pensam naquele profissional. Como é que é para um profissional muitas vezes dar a notícia para aquele paciente? Não é um momento fácil, né? Não é. Sabe que vai muito da experiência, como é que eu posso dizer, da construção do como aquela pessoa foi com o seu familiar em vida, né, a compreensão, a absorção desse tipo de notícia, né? Mas é um momento sempre difícil, né, para todo mundo, para quem está dando a notícia, para quem está recebendo a notícia e para quem vai ter que participar desse processo todo. Não tem, eu acho que um jeito fácil, né? Eu acho que as notícias em geral ela tem que ser dado aos poucos, é um ambiente que tem que ser construído, mas o que a gente vê é que hoje em dia é muito frequente esse tipo de situação e a gente tem muita dificuldade de aceitação. A gente vive um ambiente ainda que as pessoas acham assim que então vamos para Porto Alegre, então eu quero transferir, então eu quero eu respeito, eu acho que sempre é válido uma segunda opinião, né? Principalmente quando a gente cai na mão de um profissional que a gente não conhece, que a gente não procurou. Isso é sempre válido, ninguém é dono de toda a verdade, mas eu acho que a questão da aceitação por parte de quem está recebendo a notícia ou do familiar que está acompanhando junto é o que é o mais difícil para nós, né? Porque às vezes essa situação faz com que a gente tenha que conseguir o que não existe, né? Ou seja, uma cura que não existe, um tratamento que não vai reverter nada, né? Às vezes a gente está diante de pacientes extremamente graves, extremamente debilitados, que já estão num grau de sofrimento profundo e que estão há 15, 20 dias dentro do hospital recebendo todo o tratamento disponível e estão piorando, né? Esse paciente está morrendo, ele está sendo refratário a toda a terapêutica. E não é a questão do Tiago que está cuidando, do hospital onde ele está sendo cuidado, a questão às vezes é do doente, é da doença que ele tem que é grave, né, e que é irreversível. Então é um processo complexo, é uma coisa muito difícil, mas é uma realidade que cada vez vem aumentando mais, sabe? Além desse perfil oncológico, os pacientes com câncer, a gente tem visto muitos pacientes com Alzheimer, com sequelas neurológicas, pacientes que estão restritos ao leito, pacientes altamente dependentes de cuidados, que não conseguem mais se cuidar, que tem uma desvinculação do cérebro com o corpo, né, e que estão ali padecendo, recebendo alimentação por sonda, tendo que ser feita a higiene, abrindo úlceras de pressão, escara, como o pessoal diz, né? E totalmente dependente de cuidados no sistema de saúde, né? Esses pacientes sobrecarregam o serviço, esses pacientes sofrem muito e os familiares que têm que cuidar deles sofrem também, né? Então é uma linha complexa, é um tema difícil, mas é um tema que tem que ser enfrentado, tem que ser abordado, tem que ser construído e também precisa de investimento, né? Porque a gente foca muito em curar, em ganhar, né? Só que a gente sabe que
boa parte do perfil de pacientes está diante de situações irreversíveis. Bom, você falava sobre o acesso à informação, né? As pessoas hoje em dia, pelo simples smartphone, conseguem buscar informações. Quando há um diagnóstico, né, de uma situação como essa, né, de que essa pessoa não tem mais chances de cura, né, que ela já está nesse momento crítico de vida, né? Os familiares, eles acabam buscando alternativas, né? Eles não aceitam muitas vezes esse diagnóstico. Não, mas como assim? Eu quero saber mais. E acabam buscando através de redes sociais, acabam buscando através de sites que não são que não estão ligados a órgãos oficiais, buscando informações para tentar achar uma cura daquela doença. A gente sabe que essa busca, ela acontece, né, de qualquer maneira, mas você falou antes sobre buscar com outro profissional, ou seja, com quem realmente entende, uma segunda opinião para saber o que pode ser feito. Mas como é que funciona para vocês lidarem com essa busca por informações que não são oficiais, informações às vezes que são completamente erradas, que não tem nada a ver com aquele paciente, porque algumas pessoas pensam que é uma receita de bolo, né? Eu vou colocar tanto de farinha, vou colocar tanto de fermento e vai funcionar. Eu vou fazer um bolo e vai crescer. Só que o ser humano, ele tem as suas particularidades que são analisadas sempre. Exatamente. A mesma doença em pacientes diferentes, o comportamento e o desfecho podem ser totalmente diferentes, né? Então, assim, a gente entende que uma das fases da aceitação é a negação, né? O primeiro é perfeito que o familiar, o paciente, durante o processo de elaboração da morte, vive essa fase de negação, né? Claro, na medida que a gente consegue construir ou melhorar a relação de confiança, a gente vai ganhando terreno, né? Ou o próprio paciente ou familiar que vai buscando terapias alternativas e que são frustradas, acaba também se convencendo disso. Eu acho que é um processo que demanda tempo e, como eu disse, construir uma relação médico-paciente, uma relação equipe-paciente de confiança, né? Mas é curioso porque hoje em dia, com a facilidade de acesso à informação que a gente vê que em grandes centros, em serviços de excelência, o próprio paciente participa da construção dessa linha de cuidado paliativo. Uhum. Tem paciente que estabelece, olha, eu não quero ser entubado, eu não quero fazer hemodiálise, eu não quero que me alimentem por sonda. É uma coisa assim que, inclusive quando o paciente, estando lúcido, são, manifesta, e tem a concordância da equipe em que aquilo ali não tem benefício para ele, a gente tem que procurar respeitar, né? É um direito dele. O paciente que não quer ser submetido a um procedimento cirúrgico, a uma terapia de substituição renal, que não quer receber algum método artificial de manutenção da vida e que não vai se beneficiar, ou seja, ele não tem uma situação reversível, ele não vai sair dali. Então, ele tem o direito de estabelecer esse limite. Olha, eu quero ser manejado assim. Isso é curioso porque se a gente conseguisse criar e manter, proporcionar ambientes para essa linha de cuidado, a gente ia ter um hospital, por exemplo, muito mais flexível para um determinado paciente que gostaria, por exemplo, de comer a comida de casa, que é uma coisa que não pode levar para o hospital, comida de casa. Sim. Um paciente que gostaria de ver o netinho dele, né? E que criança não pode fazer visita médica, a priori, né? Não deve fazer. Um paciente que pode ficar com um acompanhante, às vezes, no quarto, quando ele gostaria de estar junto com a família dele, morrer com a família dele, né? Se a gente tivesse oportunidade de construir ambientes mais adequados para que as pessoas fizessem a sua passagem, acho que isso facilitaria a aceitação, né? É tão triste a pessoa morrer sozinha dentro de um leito de UTI, sem um familiar, sedado há 1, 2 semanas, né? Mantido artificialmente. A morte dele vai ser um bip que vai parar de tocar, né? E quando possível há essa flexibilização? Acontece, essa é uma grande ambição nossa aqui do hospital. O que acontece? O hospital do nosso porte, assim, que é uma estrutura basicamente financeiramente inviável, que não fecha porque não pode fechar, ou que vive assim vamos supor assim, de remendo, né? Fica muito difícil da gente construir, da gente investir, né? O ideal seria a construção, a criação de um ambiente próprio, né? Para isso aí. Mas a gente, dentro do hospital, já tenta flexibilizar ao máximo, dentro do ambiente de pandemia, dentro de uma limitação do Sistema Único de Saúde, dentro de todas as limitações, algum grau de flexibilização.
de visitação, de acompanhante. Às vezes a gente vê assim, tem algumas famílias que o familiar que está acompanhando aquele paciente está com medo da hora do óbito. Para mim é uma coisa corriqueira, normal, mas para uma pessoa não é uma coisa do dia a dia. Então às vezes assim, não quero ficar sozinho, deixa o meu irmão entrar comigo, deixa ficar mais de um acompanhante. A gente tenta flexibilizar, só que isso dentro do ambiente, onde a gente às vezes tem 2 pacientes no mesmo quarto, vai botar muito acompanhante, fica uma situação mais complicada. Mas a gente tem trabalhado bastante construções, né? Flexibilizar a visita, flexibilizar acompanhante, né? Construir junto ao familiar, explicar, olha, nós vamos agora, eu acho que quem sabe está na hora da gente manter uma sedação, vamos botar ele para dormir, vamos deixar uma analgesia potente, fixa. O pessoal hoje em dia tem muito medo de morfina, sabe? Não tem por que a pessoa morrer com dor. Se existe um remédio que possa aliviar aquele sintoma, a gente tem que usar, ele está dentro do hospital para usar, né? Então esse tipo de informação a gente tem que conseguir difundir, a gente tem que conseguir divulgar, para que vai ser mais fácil quando a família já chega com isso absorvido, o processo é muito mais ameno, o resultado é muito melhor do que aquela ilusão que se cria de um paciente que vai chegar ali com uma doença grave, intratável, incurável e que vai ter alta, né? Ou que vai simplesmente desligar como se alguém aperta no botão e desliga. Não, infelizmente essa realidade não existe, né? O processo de morte muitas vezes é doloroso, ele é triste, ele é de sofrimento, né? E a gente tem que tentar amenizar e humanizar esse processo aí. E de que forma se pode orientar essas famílias, de que forma pode se passar essas informações sobre como lidar numa situação como essa? A gente tenta sempre assim identificar, né? Hoje, por exemplo, ainda de um modo muito cru, eu te confesso assim que as pessoas podem até daqui a pouco falar, o Thiago foi lá, falou uma coisa e na prática é outra. Como eu te disse, a gente vive um ambiente muito conturbado, muito difícil, muito sobrecarregado. Mas boa parte dos pacientes que a gente já identifica a nível de internação, a gente conversa com o familiar, tenta abordar e dizer, olha, tens noção do que é uma limitação terapêutica, o que é cuidado paliativo? A gente pode... Tem 2 opções. Teu familiar está muito instável. Ele pode ter que ficar a noite inteira aqui no pronto-socorro, ou ele pode subir para um quarto, sabendo que o quadro dele é irreversível, que ele vai vir a falecer. Né? Então a gente já tenta triar no ambiente da internação, da emergência, que não é o mais adequado, essa linha. Às vezes a gente recebe paciente transferido já com essa definição estabelecida. Mas a grande maioria dos casos a gente acaba identificando durante a internação, né? E acaba tentando montar com a família essa linha de cuidado, que não é de nenhuma forma jogar a toalha. Quando a gente fala que a gente vai estabelecer cuidado paliativo, a gente não está dizendo que a gente não vai fazer mais nada. Pelo contrário, a gente vai fazer muita coisa. O que tem que se identificar é que tudo o que a gente fizer não vai mudar o desfecho do paciente, né? Esse paciente, o desfecho dele não depende muito do que eu vou dar para ele, né? Depende muito mais do limite do organismo dele, muito mais da gravidade da doença. O que eu posso fazer é ajudar com que esse processo, esse desfecho infelizmente negativo, seja o menos doloroso, menos sofrido o possível. Isso que a gente tem que trabalhar, isso é uma coisa que a gente tem que treinar, capacitar, identificar quem tem a capacidade de fazer esse tipo de cuidado, né? Porque daqui a pouco, assim, para um paciente muito para um profissional muito intensivista, muito ambientado em emergência, onde ele tem um paciente que ele quer reverter, o paciente está morrendo, ele tem que buscar, é mais difícil para um paciente que é acostumado a fazer a rotina de andar, de internação, de pacientes que boa parte deles internam e acabam falecendo. Então é uma segregação, é uma separação de linhas de cuidados e necessidades diferentes. Doutor Thiago, obrigado por ter vindo hoje aqui conversar com os nossos ouvintes. Eu acho que é um assunto doloroso, é um assunto difícil. Eu tenho certeza que boa parte que existem ouvintes que estão acompanhando o programa agora que estão vivendo uma situação semelhante a essa. Com certeza. A gente sabe que tem dentro dos próprios hospitais, né, sempre tem aquele que leva um radinho com fone de ouvido para acompanhar tudo isso. A gente sempre deseja a todos uma rápida recuperação. A gente sempre deseja que tenha um período que ele passe, mas às vezes isso
não acontece. Às vezes é uma situação irreversível e é bom que as pessoas entendam, que discutam mais sobre essas questões, que conversem dentro dos seus lares. Quando tem um paciente numa situação como essa, conversem, né? Não fique só aquele assunto entre paciente e um familiar. Conversem com mais pessoas para entender melhor como funciona tudo isso, para ter uma reação melhor e ter não digo uma tranquilidade, mas ter uma forma diferente de lidar com uma situação dessa. Com certeza, eu acho que é um tema complexo, é um assunto complexo. Como eu te disse, assunto difícil. É um assunto que diverge muito a teoria da prática. Né? Combinar, planejar é fácil, mas vivenciar é muito, muito mais difícil. Mas é uma situação que ela está aí para todos. Qualquer um de nós pode estar como paciente ou pode estar como cuidador, como um familiar que está frente a uma doença grave, incurável, né? E que vai viver esse processo, infelizmente, de perder um familiar. Né? Então, às vezes a gente vê gente que sofreu tanto durante a vida e que o mínimo que essa pessoa daqui a pouco merece é sofrer o menos possível durante a morte. Né? Então, se a gente puder construir isso aí, puder oferecer isso aí, é uma oferta que a gente tem que trabalhar. Dr. Thiago Bonilha, obrigado aí por conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM. A gente deseja um bom trabalho para você. Ok, obrigado. Boa tarde. Saindo daqui já voltando para suas responsabilidades como médico. Com né? certeza. Parabéns. Obrigado.